Amém, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um culto de celebração, de ministração ao nosso Deus. Nós estamos muito gratos a Deus por você estar aqui nessa manhã e queremos muito agradecer por você participar conosco desse culto de celebração. Nós estamos hoje terminando uma série, que é a última série do ano, porque na próxima semana a gente começa uma série que ela faz parte do Ministério Luz para os Povos, que nós chamamos de série Shekinah, e algumas igrejas fazem a última semana do ano e nós transformamos ela em série. Então, a partir de domingo que vem, nós estaremos começando a série Shekinah, que é uma direção do Ministério Luz para os Povos. Estaremos, então, fazendo como todas as outras igrejas. Nosso telão hoje deu um pequeno problema, por isso nós estamos aqui com o plano B. Mas essa série, ela tem mexido muito conosco, porque quando você olha para esse tema, porta estreita, inicialmente parece ser algo muito só relacionado à salvação, a um dia que eu e você precisamos ter um encontro com Jesus, entregar a nossa vida para Ele. Mas porta estreita, e esse texto que nós lemos, que está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, ele diz muito mais do que simplesmente uma escolha por um Deus ou por uma crença religiosa que eu e você um dia precisamos tomar na nossa vida. Quero ler o texto novamente. Mateus capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, durante todo o mês de novembro, nós temos trabalhado sobre isso. Na primeira palavra eu falei muito sobre a diferença desse texto com o texto de Lucas. É a mesma passagem, só que Lucas ele acrescenta algo mais profundo, aonde ele nos diz: olha, esforçai-vos por entrar na porta estreita. E aí eu trouxe os dois homens mais fortes aqui da igreja para tentar me barrar aqui, mas eles não foram suficientes para me segurar aqui e eu consegui vencê-los, né? Léo e Marcão, e consegui me libertar, digamos assim, deles ali que estavam tentando me impedir de entrar na porta estreita. Mas quando nós olhamos então para esse texto, ele está nos dizendo: olha, existe uma porta que quer direcionar a cada um de nós para entender que é uma decisão que precisamos tomar de entrar por essa porta. Existe um caminho que nos fala de uma direção, de um trajeto, porque se você não está no caminho certo, a velocidade é o menos importante aqui nesse processo todo. A primeira coisa que você precisa ter discernimento da sua vida é se você está no caminho certo, se você está na direção certa da sua vida. Mas isso também nos fala, que é o ponto central que eu quero falar nesse encerramento, de um alvo, de um propósito da vida. Muitas pessoas acham que esse texto está dizendo apenas de um momento em que você faz uma escolha, que você toma uma decisão, que você responde a um apelo talvez de um pregador, de um pastor, de uma pessoa que te convida a abrir seu coração e receber a Jesus no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador. Mas esse texto que Jesus, e na primeira palavra nós trabalhamos muito isso, nós falávamos que foi um momento logo depois dele trazer ali uma série de estudos para uma multidão que o seguia sobre as bem-aventuranças, né? E aí ele começa a trazer algumas advertências muito sérias para as pessoas que o ouviam ali naquele momento, e ele traz então essa passagem quando ele diz sobre a porta estreita. E aí muitas pessoas acham que Deus se resume a uma religião que você escolhe, Deus se resume a uma entrega que um dia você levanta a sua mão, talvez a um apelo de alguém que o convida a aceitá-lo. E nesta manhã eu quero então falar de propósito. Para mim esse texto está dizendo, olha, entrar pela porta
é ter a certeza de que eu tenho um propósito de vida. Entrar pela porta é ter convicção de que eu fui salvo pelo poder de Deus na cruz do Calvário para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Jesus não morreu na cruz apenas para engrossar as fileiras dos céus, no sentido de mostrar para o inimigo que os céus serão povoados por muitos filhos de Deus arrependidos. Jesus morreu na cruz para nos colocar novamente em conexão com Deus e nos colocar novamente diante do nosso propósito de vida. E aí, eu queria desafiar você nesses próximos minutos a olhar então para a sua vida nesta manhã com um sentido de propósito. Olhar para a sua vida nessa manhã, aonde você separou esse momento para você sair da sua casa num tempo muito agradável para se ficar em casa, um tempo muito gostoso para você talvez curtir a sua família ali debaixo de uma coberta talvez, né? Assistindo talvez um programa favorito, mas você na sua crença religiosa, você resolveu sair de casa, fruto talvez de uma decisão que um dia você fez a Deus, talvez de uma devoção, talvez de uma crença religiosa que você carrega. E eu queria então que nesta manhã você separasse esses próximos minutos para olhar para a sua vida estando aqui hoje como parte de um propósito eterno de Deus. Deus nos trouxe aqui para formar em nós esse senso de propósito, essa urgência de propósito. Então entrar pela porta estreita é muito mais do que salvação. Você pode dizer amém por isso? E aí quando a gente fala de salvação, simples ato de você abrir seu coração para Jesus entrar, e no nosso primeiro domingo Deus nos levou a uma decisão como essa, e foi muito bom. Mas quando nós olhamos para esse momento na vida de qualquer pessoa, surge uma tendência de querermos olhar para nós mesmos apenas pensando no tempo presente, né? Eu aceitei Jesus e basta, está pronto, e nada mais precisa ser feito. E aí nós então olhamos para o caminho que começamos a trilhar com Ele, e nesse caminho nós vamos nos deparando com situações, com momentos que podem nos roubar do propósito. Nós vamos nos deparando talvez com circunstâncias das mais adversas possíveis, que nos enfraquece a ponto de talvez dizer, acho que está na hora de eu tentar outras coisas, está na hora de eu ir atrás de outras coisas na minha vida, e eu preciso buscar a minha felicidade. É algo que a gente tem escutado muito nesses últimos dias. Eu quero ir atrás da minha felicidade, né? E aí a felicidade para muitas pessoas está atrás de sucesso profissional, atrás de sucesso material. E aí as pessoas parece que hoje querem muito mais mostrar para outras pessoas o seu sucesso, mostrando os bens que adquirem, ou as posses que passam a ter, principalmente quando olham para suas vidas e veem que não eram tão abastados assim, não eram tão supridos de bens, de coisas, de prazeres. E hoje parece que há uma satisfação na humanidade em provar para o outro que conseguiu vencer na vida, e isso não é de todo errado. Se nós olharmos para a vida dos nossos pais, talvez a maioria de nós hoje temos uma vida melhor do que a que nossos pais tiveram, e isso é bom, isso não é errado. Mas eu quero dizer para você que o nosso propósito de vida, ele transcende a uma aquisição material, ele transcende a um bem ou a uma situação de status quo que nós passamos a ter na vida, que nos traz um senso de prazer e de alegria. Então quando nós olhamos para o livro de Mateus aqui, ele fala, olha, essa porta ela é estreita mesmo, porque as pessoas precisam entender que essa decisão, ela precisa ser tomada debaixo de um senso, de uma consciência muito determinada na vida. E eu quero dizer para você que nesta manhã o meu desejo, e eu acredito que o desejo de Deus é que eu e você possamos avaliar a nossa vida e definir se realmente não vale a pena nós estabelecermos
Até que ponto queremos ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida? Porque senão nós vamos começar a oferecer desculpas para nossas decisões. Nós vamos começar a procurar justificativas que legitimam a decisão que estamos colhendo. Quero ler um texto com vocês. Texto que está lá em Lucas, capítulo 14, verso 16. Do 16 ao 23, tá, Igor, por favor. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Diga, apresentar desculpas. É incrível, irmãos. Nós sempre teremos desculpas para apresentar. Nós sempre teremos desculpas para apresentar, principalmente quando nós estamos fugindo do nosso propósito. E aí, continuando, o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Como se nós tivéssemos tanto dinheiro para comprar tantas propriedades que saímos comprando propriedades sem vê-las, né? Por favor, desculpe-me, mas eu preciso ir ver a propriedade que eu comprei. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Até aqui está bom. É interessante esse texto, irmãos, porque esse texto nos diz que pode ser que um dia eu e você estejamos nessa lista de homens e mulheres que vamos nos deparar com ele, e vamos oferecer desculpas. E vamos dizer: Senhor, eu precisava assumir mais uma fonte de renda na minha vida e por isso eu não fui tão envolvido com o Senhor e com as coisas de Deus. Por isso eu procurei ir atrás de uma fonte de renda, uma outra fonte de renda para suprir a minha família. E veja bem, eu não estou aqui mandando recado para ninguém, e eu não estou aqui dizendo se você está certo ou está errado. Eu estou pedindo para você avaliar, diante de todo o contexto da sua vida hoje, qual é o propósito que tem movido você nesses dias. Entende isso, irmãos? Sim? Porque pode ser que daqui uns dias eu e você vamos encabeçar essa lista de desculpas aqui para justificar decisões que escolhemos. Vamos oferecer justificativas para atitudes, atos que estamos cometendo e que estão nos levando a fugir ou abandonar o nosso propósito de vida. E aí pode ser que eu e você então começamos a achar que essas desculpas que estamos oferecendo, elas são satisfatórias, elas suprem a nossa consciência. E nós então dizemos para nós mesmos: está tudo bem. E nós vamos nos conformando com uma vida religiosa apenas. E eu quero te dizer uma coisa: a última coisa que Deus espera de mim e de você é que sejamos religiosos. Ele não busca religiosos, Ele busca filhos que cumpram um propósito na terra. Você pode dizer amém? Entrar pela porta estreita, mais uma vez eu digo para você, é muito mais do que salvação. Entrar pela porta estreita é muito mais do que receber a Jesus. É ter um senso de propósito muito claro na nossa vida. É saber que me foi proposta uma carreira, me foi proposta uma corrida, e eu estou envolvido agora num propósito de vida, e eu preciso dar tudo de mim para alcançar aquele propósito que Ele tem para mim. Eu não quero fazer parte dessa lista. Você quer? Você quer fazer parte das justificativas que vamos dar para Deus?
Você quer fazer parte de uma categoria de pessoas que vão dizer: desculpa-me, Senhor, eu não estou apto a entrar por essa porta, porque afinal de contas, eu preciso resolver a minha vida, eu preciso ir atrás dos meus sonhos, eu preciso ser feliz. Eu não estou dizendo que você não precisa ser feliz. Eu só estou dizendo para você que quando temos um propósito na vida, a nossa felicidade reside em cumprir esse propósito. Amém? E aí nós precisamos então entender que foi colocado diante de mim e de você, queira você ou não, foi nos dada uma corrida a correr. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você faz parte de um grupo de elite e foi dado o desafio para você correr. Mova-se. Esses dias eu estava na casa de um pessoal e ele falou assim que a pior coisa que um pastor faz é ficar mandando o povo repetir. Aí ele falou assim: pior ainda é quando você manda ele olhar no olho um do outro e repetir olhando no olho um do outro. Aí ele falou assim: por que vocês fazem isso? Eu falei: não sei, todo mundo faz e a gente faz também. Brincadeira, mas é uma forma de levar você a repetir aquilo ali e a palavra ir sendo inculcada em você. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz claramente isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quero pintar esse quadro aqui para você agora. Esse é o quadro que eu ganhei do Léo e do Marcos. Quem estava aqui naquele dia me viu vencendo os dois. Eu entendo, irmãos, que agora nós não estamos sozinhos. Existe um mundo olhando para mim e para você para saber se vamos vencer. Existe um mundo olhando para mim e para você para saber se vamos cumprir o propósito. Existe um mundo olhando para mim e para você com uma expectativa a respeito de saber se eu e você vamos chegar ao fim com êxito. E aqui o autor do livro de Hebreus está dizendo: olha, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que nós temos que fazer então? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Olha, se é pecado, livra-se do pecado. Se é um peso, se é tristeza, se é mágoa, se é decepção que você carrega na sua vida por alguém ou por um fato na vida, abandone isso, bola para frente, é a vida que segue. Porque talvez, se você for analisar a sua vida, você não está cumprindo o seu propósito, porque você está preso a coisas, a pessoas que um dia te feriram ou te machucaram. Talvez você está preso lá no seu passado, não, mas por causa de uma vida desgraçada que você teve, por causa de uma vida trágica que você teve, e aí você fica remoendo e vem aquele sentimento de vitimismo, escravizando você e levando você a ficar paralisado e a não correr, e a não perseguir o alvo, e a não ir atrás das promessas, e a não acreditar mais no sonho de Deus para você. E você começa a olhar para as pessoas, e normalmente a gente tem uma grande tendência, e isso também não é de todo ruim, mas a gente começa a olhar para aquelas pessoas que estão dando certo, e a gente olha lá o Instagram dele, e lá no Instagram a gente vê todo o sucesso, e a gente vê o tanto que é fácil para aquela pessoa estar postando a viagem dos seus sonhos, talvez, está postando o carro dos seus sonhos, está postando a casa dos seus sonhos, e aí você começa a olhar para o seu passado e a dizer: realmente a minha vida não presta, realmente a minha vida não é aquilo que eu sonhei um dia. E aí nós deixamos de olhar para o alvo, nós deixamos de olhar para o propósito, porque nós começamos a olhar para as circunstâncias que nos cercam. E aí, o autor do livro de Hebreus está dizendo: olha, livre-se disso. Chega um ponto na nossa vida que nós precisamos virar a página, irmãos. Chega um ponto da nossa vida que nós precisamos deixar para trás, talvez, as tragédias que nos aconteceram. Talvez aquele momento, como eu, que um dia já tive um ódio mortal do meu pai a ponto de desejar matá-lo. Talvez de olhar para a situação da morte precoce da minha mãe e querer culpar Deus e o mundo. Por que minha mãe faleceu com 56 anos de idade? Amada por toda uma igreja. Muito ainda por ser feito. E veio os questionamentos, e aí você precisa então se libertar daquilo. Talvez você está preso ainda
a uma situação trágica que aconteceu com você, talvez a uma perda irreparável, talvez a uma situação de um emprego que lhe foi tirado de uma maneira muito abrupta, talvez. Ou talvez é porque simplesmente a sua vida para você não presta. Mas chega um momento que eu e você precisamos virar a página da nossa vida e olhar para o propósito e dizer: me foi colocada uma carreira, me foi colocada uma corrida. E aí ele termina dizendo: olha, livra-se então de tudo que te atrapalha, do pecado que te envolve, e corra com perseverança a corrida que te foi proposta. Você pode atender o pedido de um pastor, virar para a pessoa que está do seu lado e fala: corra a carreira que te foi proposta. E aí a pergunta que eu te faço hoje é: até que ponto que você quer abandonar o pecado? Até que ponto que você quer abandonar essas situações adversas da sua vida para correr e cumprir a carreira que te foi proposta? E eu quero então aqui fazer uma aplicação de algo que eu achei extremamente interessante. Essa semana, enquanto eu estava finalizando essa palavra, e aí eu fui dar uma estudada sobre grandes maratonas, eu me deparei com um fato que me chamou muita atenção, de um queniano, que em 2019 ele decide entrar para a história do mundo, e ele faz um feito extraordinário, mais precisamente no dia 12 de outubro de 2019, o nome dele eu não sei se eu vou pronunciar correto, tem um excelente professor de inglês aqui que pode me dar talvez uma correção, Eliud Kipchoge, ou Kipchoge, sei lá, Kipchoge, Eliud, os mais íntimos, e para os mais complicados do inglês aí, Eliud, queniano. Ele decide, era um recorde dele próprio, ele decide colocar no seu coração uma meta, de fazer uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros, em menos de 2 horas. O recorde mundial era dele mesmo em 2 horas. E ele decide então bater o seu próprio recorde em menos de 2 horas. Olha o que ele decide fazer. Ele contrata um grupo de pessoas que eu não conhecia, e para mim esse fato é novo, chamado pacemakers. Pacemakers. São atletas de alta performance, que não fazem parte da corrida, que não estão competindo, mas eles são colocados ali, junto com aquele corredor que o contrata, para eles ditarem o ritmo daquele corredor, para que ele alcance a sua meta. E detalhe, esse queniano contratou 42 pacemakers, divididos em 7 grupos de 6. Mais do que isso, ele contratou também um carro elétrico, que mirava a laser na rua por onde ele estava correndo a maratona, mostrando para ele qual era o melhor trajeto que ele deveria correr para otimizar o seu ritmo de corrida. Sabe por quê? Perguntaram para ele: para que tudo isso? Ele disse 2 coisas bem interessantes: porque eu me sinto bem fazendo isso, e porque eu quero entrar para a história. E aí eu fico te perguntando: será que como igreja queremos entrar para a história? Será que como os filhos de Deus queremos entrar para a história de um dia quando seremos arrebatados, e acredite você ou não, o seremos? As pessoas que estão à nossa volta, que ficarem, elas vão falar o que de mim e de você? O Sérgio deixou uma história, o Sérgio deixou um legado, o Sérgio vai fazer muita falta aqui. Ou eles vão falar: graças a Deus ele se foi. E aí então eu quero pegar essa aplicação então do Eliud aqui e fazer a seguinte pergunta para você: sabendo que eu e você temos uma proposta a correr, o que eu e você seríamos capazes de fazer para cumprir esse propósito?
para alcançar essa carreira que nos foi proposta? Que investimento faríamos na nossa vida espiritual para cumprir um propósito que Deus plantou no nosso coração? Mas eu também quero fazer uma segunda aplicação desse texto. Na nossa corrida, é muito importante escolher que tipo de pessoas que estão conosco, perto de nós. É muito importante escolher quem são as pessoas que vão estar do nosso lado enquanto estamos correndo a carreira que nos foi proposta. Sabe por quê? Porque pessoas podem nos tirar do caminho. Pessoas podem nos roubar o propósito. Pessoas podem nos fazer desviar do caminho. Basta uma conversa mais pessoal, basta uma conversinha, basta uma resenha ali, e aquela semente vai sendo inculcada na sua mente, dizendo o seguinte: para que isso? Acordar 10 horas da manhã e ir para um culto só para estar lá, para o pastor ver que você está? Para que isso? Servir na igreja, se envolver com o trabalho, para quê? Tem tanta gente lá que não faz nada, por que você que tem que fazer? Para que isso? Participar de uma célula, sendo que tem tantas pessoas aí que não participam e a vida continua. Para que isso? Sentar com o pastor e passar por um processo de um discipulado, ou com uma pessoa qualquer da igreja, o que isso vai acrescentar na sua vida? E você, numa resenha muito informal, começa a dar ouvidos a essas vozes que podem te roubar do propósito. Porque eu entendo, irmãos, que isso daqui faz parte de um treinamento. Estar aqui adorando a Deus e depois ouvindo a palavra faz parte de um treinamento de vida que está nos levando para um propósito. Então, escolher quem são, desculpa aqui a liberdade de fazer uma comparação grosseira aqui, mas escolher quem são os nossos pacemakers da vida é fundamental para eu alcançar o meu propósito de vida. Escolher quem são as pessoas que vão estar comigo na corrida é fundamental para que eu chegue lá. E aí eu quero fazer essa pergunta para você: quem são as pessoas que têm andado com você? Você já parou para avaliar isso? Quem são as pessoas que hoje falam na sua vida? Existe uma teoria na área da administração que diz que você é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é um aglomerado, digamos assim, das 5 pessoas com quem você mais convive. Quem são as pessoas que estão falando na sua vida? Será que Deus é a primeira pessoa? Será que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida para dizer: olha, a maior influência de toda a minha história se chama Jesus Cristo de Nazaré? Sabe por quê, irmãos? O jeito dele de viver é muito diferente do meu jeito e do seu jeito de viver. O jeito dele de viver vai me ensinar e vai ensinar para você que é dando que se recebe. O jeito dele de viver vai ensinar para mim e para você que se alguém te ferir uma face, você vai lá no Instagram e fala horrores daquela pessoa, porque afinal de contas você é um ser humano igual a ela e você precisa expor aquilo que você pensa, não é? Não é verdade? O jeito dele de ser vai dizer: olha, se alguém te feriu lá no Instagram dizendo coisas inverdadeiras sobre você, ofereça outra face e vai ser feliz e vai caminhar rumo ao seu propósito. Rumo ao seu propósito. Se alguém te magoa, você tem o direito de ficar magoado? Tem. Mas você pode liberar perdão sobre aquela pessoa e dizer: Senhor, eu o perdoo, porque eu acredito que um dia na cruz do Calvário foi perdoado todos os meus pecados, então eu o perdoo assim como o Senhor me perdoou. E aí a gente vai se lembrando de ensinamentos que Jesus fazia com seus discípulos, no simples fato de ensiná-los a orar. Como um dia perguntaram para ele: Senhor, como é que nós devemos orar? E aí então ele disse o seguinte: olha, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não nos deixeis. Quais irmãos? Mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E aí a gente se esquece que Jesus ensinava, não era ditando regras para as pessoas, mas ele ensinava mostrando às pessoas como ele era. Então o cristianismo para mim, irmãos, fala de um propósito aonde eu tenho uma carreira para seguir, mas eu preciso falar na vida de pessoas que estão comigo. Então essas pessoas que andam comigo, se elas estão me roubando do propósito, eu preciso então escolher outros pacemakers para mim. Se essas pessoas que eu deveria influenciá-las, se essas pessoas que eu deveria levar Jesus para ela, mas eu não estou conseguindo fazer isso, e elas estão me afastando do propósito, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou escolher outros pacemakers para mim. Eu vou escolher outros influenciadores de paixão, de amor, de fogo, de entrega. Eu vou andar perto de pessoas que não se deparam com desculpas. Eu vou andar perto de pessoas que pegam as desculpas e apresentam no altar de Deus e diz: vamos lá, é para valer, eu só tenho uma vida para queimar, eu só tenho uma vida para dizer, é com tudo que eu tenho que eu dou para o Senhor. Então eu preciso fazer essa decisão. Se eu estou andando aqui com o Gesi, com o Henrique, com a Ana, e eles estão me roubando do propósito, e eles estão me fazendo a desanimar, eu preciso dizer: vão com Deus, sejam felizes, mas eu preciso escolher outras pessoas que me levem para o propósito. Entendem isso? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz algo muito interessante. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Nessa Bíblia, a mensagem que hoje muitas pessoas conhecem ela, diz assim: as más companhias destroem os bons hábitos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é pai e mãe aqui, me ouça. Se o seu filho ou a sua filha começa a andar com um coleguinha na escola, que começa a inculcar hábitos que são contrários aos seus princípios na sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Como um bom pai, corta. Não é? Não é assim que nós fazemos? Chama ele lá e fala: a partir de hoje, não me pergunte por quê, eu não quero mais que você ande com fulano. Não é assim? Eu não sei se você já teve amizades cortadas na sua infância. Eu tive. Minha mãe chegou e falou: a partir de hoje, acabou. E tem hora que você não precisa explicar muita coisa, você só tem que dizer. Aí eu te pergunto, se nós fazemos isso com os nossos filhos por entender que as más companhias corrompem os bons hábitos, por que nós não fazemos conosco mesmo? Por que nós não olhamos para nós mesmos e avaliamos a vida que estamos levando, as companhias que estão caminhando conosco, e tomamos uma decisão: eu preciso ter outros pacemakers na minha vida. Mas pode ser que você não tenha nenhum pacemaker. É preciso que você comece a escolher pelo menos 1, 2 ou 3 pacemakers na sua vida. Pessoas que vão dizer para você: vamos lá, vamos em frente, eu e você juntos, vamos correr a carreira que nos está proposta, e nós vamos alcançar o prêmio da soberana vocação. Vamos lá, nós vamos conseguir, e vai chegar o dia que nós vamos nos deparar diante dele, e que ele vai dizer para nós: servo bom e fiel, no pouco que foste fiel, sobre o muito
eu te coloco. Eu quero então encerrar essa série que para mim foi uma série muito marcante, com o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Paulo está ensinando um discípulo dele, Timóteo, e ele deixa então essas palavras para Timóteo: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem que você aprendeu. Quanto a você, meu filho, quanto a você, minha filha, permaneça firme nas convicções que você carrega no peito a respeito da palavra de Deus, da salvação e de quem é Deus na sua vida, porque você sabe muito bem de quem que você aprendeu. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Nessa manhã, eu quero encerrar essa série então dizendo para mim e para você: esforçar nos fala de uma luta. Esforçar para entrar numa porta estreita nos fala de resistência. Eu acredito que a igreja foi chamada para ser resistência no mundo pervertido e caído que nós temos. Esforçai-vos, para mim, fala de escolhas que eu e você precisamos tomar na nossa vida. E se queremos realmente alcançar a carreira que nos foi proposta, eu vou escolher inclusive quem eu quero perto de mim. Eu quero ter a ousadia de acreditar que aqui neste ambiente nós temos muitas pessoas que podem ser escolhidas para andar perto de você. Eu quero acreditar nisso. Mas não se iluda. Pode ser que aqui dentro você encontre fiozinhos de ouro, que não são as pessoas ideais para andar com você. Afaste-se delas. E se um dia eu levar você a repensar a sua vida com Deus, a repensar a sua devoção a Deus, a sua entrega, sai de perto de mim, porque eu não sirvo para andar com você. Se um dia eu tentar estimular você a abaixar o nível da sua entrega a Deus, a relativizar o seu relacionamento com Deus e a dizer está tudo bem, sai daqui, procura outra igreja rapidinho, porque eu não sirvo para você. Eu não sou um pastor à sua altura, mas enquanto eu tiver fôlego de vida em mim, que vocês sejam minhas testemunhas junto com a minha família, eu quero aqui dar a minha vida por um propósito. Eu quero dar a minha vida por uma entrega. Eu quero dar a minha vida por uma convicção de que eu só tenho uma chance para servir ao meu Deus. E aí, só nos resta então a um arrependimento. Um arrependimento que tem que nos levar a um inconformismo. Um arrependimento que tem que me fazer questionamentos no sentido de que eu não me conformo mais em viver desse jeito. Eu não me conformo mais em ser religioso. Eu não me conformo mais em apenas vir para a igreja num culto de domingo de manhã como esse. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero me dar mais, eu quero me envolver mais, eu quero ser mais útil nas mãos do Senhor. Esse é o desejo do meu coração.